Olá, meu nome é Rafael. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre comunicação verbal e não verbal. No primeiro momento, uma simples definição e também só para não criar uma falsa expectativa, aqui é uma brevíssima introdução bem simples. Depois eu vou fazer recomendações para quem tiver vontade de aprofundamento, de leituras, colocar vídeos. Aqui é realmente uma coisa bem inicial, não vai ser um curso exaustivo. Definição. Basicamente, até retomando aquele vídeo anterior, quando a gente fala em comunicação, nós tratamos do envio e o recebimento de mensagens. Então aqui a distinção entre verbal e não verbal envolve o uso de palavras, ou seja, se eu estou usando palavras, é verbal, e tudo que não envolve o uso de palavras, ou que está por trás do uso de palavras, seria o não verbal. Mas isso, tanto essa definição, assim como os estudos, eles fazem essa divisão com finalidade didática, porque na maioria dos casos está tudo junto, tudo ocorre simultaneamente. Eu vou nesse momento falar um pouco da comunicação não verbal. Vamos ter outros vídeos para falar tanto da comunicação verbal quanto não verbal. Mas aqui eu quero fazer uma breve fala sobre comunicação não verbal. Nós podemos pensar os aspectos ambientais. Por exemplo, você está num lugar super lotado, cheio de pessoas. Isso vai influenciar no seu comportamento, na sua comunicação. Se você está num ônibus com poucas pessoas ou no horário de pico, aquela situação até constrangedora de eu pelo menos odeio pegar transporte público no horário de pico, porque você fica todo esmagado lá. Às vezes a pessoa que está do seu lado não tomou banho, ou ela não escovou os dentes, está conversando com outra, enfim. Podemos pensar também na pessoa, no indivíduo. E são diversos componentes que podem ser explorados. Pegar um vídeo, vai ter um vídeo para cada um desses assuntos, ou para a maioria desses assuntos. Aqui eu não vou aprofundar. E também a tarefa, que é o que nós estamos fazendo. Se é algo mais rotineiro, que você está acostumado, ou se é algo excepcional. Pensar no meu caso. Algo mais cotidiano, para mim, seria esses vídeos que eu estou gravando, mini videoaulas. Algo diferente, por exemplo, uma entrevista de emprego, que já é uma coisa que cria uma expectativa, uma palestra. É a situação. Então, isso aqui é só essa nomenclatura, eu escolhi propositadamente que ela lembra, para quem já estudou aprendizagem motora, aquele modelo, se não me engano, é ecológico. Então tem o indivíduo, o ambiente e a tarefa, tudo isso influencia no comportamento motor. Aqui estamos falando de comunicação não verbal e pode ser usada essa mesma divisão.
Só para encerrar, queria falar de porque a gente se depara com isso em cursos, palestras, etc. Eu mesmo já vi curso de formação, de emprego, ou mesmo aula, de faculdade, palestra. Tem eles chamam falam que até um mito da comunicação não verbal, que é um erro que fizeram, uma leitura equivocada. Falam que a comunicação é 93% não verbal. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente seria isso. 7% são as palavras, 38% é o que está por trás da sua voz, o tom de voz, a entonação. 55% seria todo o restante do não verbal, aqueles aspectos que eu falei no slide anterior. E por que isso é equivocado? Porque é um problema a gente chama de validade externa na ciência, que é quando eu pego uma pesquisa isoladamente e aí eu falo que isso vale para tudo, para todos os cenários. É um equívoco, na verdade. Então, pegar um exemplo aqui. Essa própria, esse vídeo aqui que eu estou gravando. Então, se eu pensar que 93% da comunicação é não verbal, então meus vídeos são uma porcaria, porque eu nem apareço enfim, eu sou tímido, então eu não coloco o meu vídeo, não coloco o meu rosto aqui, como a maioria dos professores, né? Um quadradinho, tem a pessoa aqui. Eu não coloco, então eu tenho só a comunicação verbal e parte dessa parte da voz, que também muita gente fala que eu sou monótono, enfim. Então, quer dizer, eu não tenho nem 50, talvez, sei lá, 40% se usar essa leitura aqui. E outro exemplo é um livro. Você está lendo um livro, então quer dizer que você só tem 7% das informações. Eu concordo que uma aula é muito mais completa. Eu, pelo menos, aprendo muito mais quando assisto um vídeo que tem lá o professor gesticulando, enfim. Ou melhor ainda, uma aula presencial. Talvez até por isso, quando as pessoas falam, eu prefiro a aula presencial do que EAD, aprendo muito mais. Pode ter a ver com a comunicação ter um componente maior, não verbal, do que verbal. Agora, eu pelo menos considero exagerado essa conclusão e principalmente a generalização de que seria tão acima e esse número exatamente cravado. Quando a gente fala em ciência, tem, como eu disse, variações de acordo com cada contexto, de acordo com cada pessoa, de acordo com a tarefa que ela está desempenhando, tá certo? Mas eu não vou aprofundar. Eu vou deixar uma recomendação de leitura sobre isso. Esse assunto da comunicação não verbal não poderia deixar de fazer essa indicação para quem tiver interesse de cursos, tiver essa possibilidade, eu posso recomendar os que eu fiz, certo? Foram esses dois professores, professor Marcos Roberto e professor Tiago Luigi. Na época eles trabalhavam juntos, hoje cada um tem o seu instituto de ensino, de treinamento. Eu gostei muito deles, então você pode fazer um curso de cada e tirar suas próprias conclusões, ou fazer de um deles e de uma terceira pessoa e você vê qual acha mais interessante. Eles falam muito, bem detalhadamente sobre comunicação não verbal, principalmente, e eu gosto muito desse assunto, por isso que eu faço a indicação. E também esse tema que eu falei de uma forma bem
sucinta, tem esse artigo desse professor Sérgio Sena, que ele fala em detalhes dessa discussão dos 93% não verbal. É um artigo bem completo sobre o assunto. Recomendo a leitura. Então eu agradeço por hoje. É isso, um vídeo um pouco mais longo, porque é um tema que eu gosto bastante. Eu vou gravar mais alguns ainda.